Tá gravando. Então, olá pessoal, vamos então à nossa live sobre RCL série AC. Eu grifo série porque se for em paralelo, o fenômeno, vamos dizer assim, inverte. É tão bonito quanto, mas é invertido. Então, nós estamos falando com série. Então, vamos lá, como é que vocês estão aí? Até onde já foram? Acho que o gráfico de frequência, corrente por frequência, tranquilo. Esse aí é o primeirão. Conseguiram fazer o gráfico de resistência, reatância capacitiva, reatância indutiva e impedância em função da frequência? Porque esse gráfico traz muita informação. Então, ele só interpretá-lo é uma aula completa. O que vocês veem nesse gráfico? Professor, eu fiquei com dificuldade na interpretação. Pareceu óbvio, mas talvez não seja. Do resistor, que ele é constante. Sim, ainda bem. A resistência do resistor não varia com a frequência. Isso. Isso é o esperado. Até aí tudo bem, até aí é fácil. E depois disso? Ainda tem as reatâncias e a impedância. Professor, e para eu descrever matematicamente o negócio do resistor lá? Como você escreve matematicamente o que a resistência do resistor? Eu acho que uma das perguntas você diz que como fazer uma relação matemática entre a resistência e a frequência. Deixa eu... tá. O 4. Qual o comportamento de R? O Wagner disse que é constante. Isso é esperado? Espero que sim, porque realmente o resistor, a resistência do resistor não varia com a frequência. Abre parênteses. Não varia, mas quando você começa a aumentar muito a frequência, surgem fenômenos malucos, que a gente chama de fenômenos não lineares, fenômenos não óbvios, que isso pode mudar um pouco. Mas isso é frequências bem mais altas, falando já em megas, gigahertz, e no mundo real. O nosso mundinho aqui é constante. Pode fechar o parênteses. Então, ó, como descrever matematicamente uma função que é constante? Quanto que é o R de F? É a coisa mais óbvia que tem, vocês sabem. Como é que é um gráfico, um eixo XY de uma constante? Como é que é a equação? Vamos lá, Marcos. Matematicamente. R de F é igual a... que isso? 1000 ohms, acabou. É uma constante. Sem graça, não depende de F. Tanto que o gráfico vocês veem que é uma reta. Então, é a resposta mais simples e sem graça que tem. Tá? Aí começa a ficar um pouquinho mais legal. Bom, então vamos fazer a mesma coisa para o XC e depois para o XL. E vocês conhecem esses dois já. Já vimos os dois experimentos de RL e RC. Vocês chegaram na equação de XC e de XL. Que dependia do quê? De 2π, vocês conhecem, da frequência, é dado do problema, capacitância e impedância. Então, vocês têm todo o conhecimento sobre XC e XL para cada frequência, dado uma capacitância, dado uma indutância. Para determinada frequência, você tem XC e XL. Então, essa parte vocês calculam perfeitamente, sem ter que delirar, sem ter que imaginar nada, sem ter que criar coisa alguma. Isso é conhecimento já. Então, vocês têm isso, podem falar
Você pode fazer a conta, ver se é esperado ou não, escrever matematicamente. Facinho. E o gráfico é muito interessante. Fizeram esses dois gráficos já, tudo, o gráfico tudo no mesmo papel, no mesmo espaço. E aí, Max, o que você observa? Vamos comparar só XC e XL. É esperado? Eu acredito que sim, né? Por causa do. Até porque um dos argumentos que eu falei é por causa do relatório que a gente fez dos anteriores lá. Quando a gente calculou, por exemplo, um gráfico lá da reatância capacitiva, né? É uma hipérbole, né? Aí já deu para poder linkar as coisas, assim, para poder falar também. E tem aquele ponto, né, onde eles se cruzam, né, mais ou menos. Então, peraí, você está respondendo a pergunta do João Pedro. A simetria da curva da corrente. Como eu posso explicar? Então, vamos lá, o Marcos observou que a curva de reatância capacitiva, como esperado, é uma hipérbole. Ela começa no infinito e vai para zero. Tá? Então, isso é o esperado. Tal do XC igual a 1 sobre ômega C. O ômega 2πf. Tá? E o XL é ômega L, uma reta. Tá? Esses dois elementos, separadinhos por enquanto, vamos fazer uma meia análise ainda. Esses dois elementos, XC e XL, que têm a unidade ohm, representam a dificuldade que o capacitor ou o indutor impõe à passagem de corrente. Eles juntos vão estar ligados à resistência equivalente ou à impedância. Mas eles separadamente, cada um atua. E repara que, em frequências muito baixas, o capacitor ele bloqueia mais intensamente do que bem mais intensamente do que o indutor. E em frequências altas, o indutor atrapalha, ou seja, bloqueia, reage mais, mas não muitíssimo mais, mas mais do que o capacitor. Então, há uma assimetria. Em frequências baixas, o comportamento do capacitor é muito mais intenso do que é o comportamento do indutor em frequências altas. Então, é de se esperar que as duas partes da curva sejam diferentes. Então, a assimetria que o João Pedro pergunta tem a ver com o comportamento do capacitor e do indutor. O capacitor em baixa não é igual ao indutor em alta. Tá? O capacitor é um pouco mais, vamos dizer assim, intenso embaixo do que o capacitor é em alta. Tá? Um é comportamento hiperbólico, é muito alto, mas rapidamente decai. E o outro é linear, ele cresce, mas cresce mais. Ele não cresce de uma maneira exponencial, de uma potência tal. Ele cresce linearmente, cresce devagarinho, mas cresce sempre. Então, essa assimetria é porque os componentes não são, vamos dizer assim, simétricos. Tudo bem, João Pedro? Tá? Então, professor, por exemplo, o que está acontecendo é chegar no momento, assim, por exemplo, na frequência, onde tanto o efeito do capacitor quanto o efeito do indutor, eles assim, entram, é que nem você havia falado antes, né? Entram em harmonia. Então, seria o quanto, seria seria mais ou menos a frequência que o capacitor conseguiria liberar a corrente, né? Liberar a carga, desculpa. E o indutor seria para receber essa corrente. Receber essa corrente de uma forma harmônica, vamos dizer assim. Então, peraí. Antes de falar em harmonia, porque eu posso falar nessa harmonia, entre aspas, quando eu olhar para o gráfico de corrente. Vamos olhar para o gráfico ainda de reatâncias. Você falou uma coisa importante, em algum momento eles se cruzam. Em algum momento, XL igual a XC. Você observou isso, né? Lá em 19. Então, qual que é essa frequência? Você calculou aí? Se não me engano, é 19.
em torno de 19 unidades Kilohertz. Kilohertz, tá, cuidado com isso. Então, 19, 20 kHz, essa é a frequência onde XC e XL se encontram. Poxa, coincidência? Ou esse valor tem alguma coisa de especial? Então, eu peço para vocês calcularem isso no item 8, não é isso? Isso mesmo, ó. Calcular a frequência, que vou chamar de ressonância, daqui a pouco vou falar por quê, para XC igual a XL. Então, não é um mero ponto bonitinho. Nossa, que legal, cruzou, tá. E é um valor especial por alguma razão. O capacitor começa a reagir cada vez menos, o capacitor cada vez mais, e uma hora que eles se encontram. E o circuito torna, vamos dizer, antes ele é um pouco mais, vamos dizer assim, dominado pelo capacitor, e depois é um pouco mais dominado pelo indutor, em termos vou falar ainda errado, de resistência. Tá, um pouquinho em termos de impedância. Tudo bem? A simetria, essa simetria ocorre nesse ponto. Bom, ainda não. Mas tem uma simetria, tá? Agora, olha o seguinte, pega os seus 19 kHz e joga lá no gráfico de corrente. O que vocês vão observar? É o ponto de máximo ali, não é? Que é o ponto de máximo. Então, peraí, pô, essa coincidência XC igual a XL também coincide com a corrente máxima. Pô, isso aí não é muita coincidência, isso aí é... Pô, é tudo... Tem algo a mais aí. Quando XC igual a XL, a corrente é máxima. Corrente dá uma noção sempre de funcionalidade, de para que serve o circuito. Se é uma luz, ilumina muito, se é um alto-falante, faz muito barulho, se é um motor, ele gira muito rápido, sei lá o quê. Muita corrente, muito efeito. Esse momento de maior efeito, maior ação, acontece nessa frequência onde XC é igual a XL. Então, essa a gente chama de frequência de ressonância, porque é a condição do circuito que o circuito produz o seu maior efeito. Então, repara, quem define a frequência é a fonte. A fonte que define 1 kHz, 2 kHz, 10 kHz, 1000 kHz, assim vai. É a fonte que define a frequência. E a corrente que se estabiliza no circuito depende do capacitor, do indutor e do resistor. Tudo isso nós vamos calcular como uma resistência equivalente. A impedância, que vocês conseguem calcular a impedância. Como? V0 sobre I. Assim como o I tem um pico, a impedância tem um vale. O vale da impedância deu no mesmo ponto, né? Então deu somente o valor da resistência do resistor, que é o de 1000, né? Então tem mais coincidência aí. Olha só, nessa frequência especial de ressonância, os efeitos capacitivos e indutivos são numericamente iguais. Nessa condição de x igual a XL, a corrente é máxima. E que é lógico que a impedância é mínima. Que é coerente. Quanto menor a resistência, a impedância, maior a corrente. Então, existe uma frequência mágica que minimiza a impedância. Que é, meio que óbvio, é a frequência que maximiza a corrente. Pô, é uma condição muito especial essa frequência de ressonância. Não é uma coisinha qualquer, não. Tá? Deixa eu só mudar um negocinho aqui, peraí. Assim fica mais fácil. Fica nada, não muda nada. Não dá certo isso aqui. O que mais? Você observou também aí, acho que uma. Qual que é o valor da impedância na frequência de ressonância? É de 1000, né? Que é o valor da resistência É igual a R. do resistor. Então, vamos tentar montar uma equação para a impedância?
resistência equivalente, vamos dizer assim, primeira equação seria R mais XL mais XC. Isso é igual a impedância. Efeito do resistor, o efeito assim, resistivo do resistor, o efeito reativo do capacitor e o efeito reativo do indutor. R mais XC mais XL igual a Z. Acho que é a primeira aproximação óbvia, né? Somar os três efeitos. Mas olha que interessante. Nessa frequência de ressonância, a impedância é R. Então, como é que você pode somar R com XC mais XL e dar R? Isso só vale quando XC é igual a XL, porém igual a zero. R mais zero dá R. Pô, mas vocês observaram ali que XC igual a XL, essa frequência, não é igual a zero. É um valor lá, sei lá, 1.700, estou chutando aqui, ohm. Então, esse modelo R mais XC mais XL não pode ser. Temos que buscar outro. Então, um modelo, vamos dizer assim, quanto que eu induzo você a chegar lá? Vamos lá. Ah, tá, aqui eu não estou falando desse detalhe. Vai. Vamos buscar o modelo. Impedância igual a R na frequência mais zero. Como é que eu pego XL e XC e faço eles girarem zero? E como é que eu somo ou considero dois termos positivos, porque XC é positivo. É uma resistência. Uma reatância. XL é positivo. Como é que eu junto duas coisas positivas e dão zero? As duas sendo zero. Como, Wagner? As duas sendo zero. Não, as duas não são zero. Pelo gráfico, elas não são zero. Então, essa solução trivial não dá. Elas são iguais, concordo. Mas se eu pego duas coisas iguais e somo, vai dar o dobro. Como é que eu faço duas coisas iguais e dá zero? Uma menos a outra, óbvio, claro. Então, podemos partir para dois novos modelos. Z igual a R mais XC menos XL. Ou Z igual a R mais XL menos XC. Isso aí vai depender, por exemplo, do coeficiente linear, do coeficiente angular, desculpa, dos gráficos, para a gente determinar se tá... Não? Não. Isso vai aparecer um outro fenômeno ainda. Que só olhando para cá eu acho que não dá para saber. Tá? Talvez vocês consigam brincar um pouquinho, sim. Vamos lá. Vocês têm duas possibilidades. A primeira é Z igual R mais XC menos XL. E a outra é Z igual a R mais XL menos XC. Duas funções. Mas você tem a resposta, você tem o Z. Ponto a ponto. O que é o Z? É o V0 sobre I. Se você comparar esses dois modelos para frequências um pouco abaixo da ressonância, um pouco acima da ressonância, será que você consegue... Qual que se ajusta melhor ao Z experimental? Eu até digo, os dois vão estar errados, tá? Mas qual deve parecer mais? Eu não fiz essa conta, mas será que a gente consegue se aproximar um pouquinho melhor? Escolher, esse modelo é melhor do que aquele? Não vai dar perfeito, tá bom? Será o do XC menos XL? Porque depois, como o XL, ele sei lá, ele toma mais... ele toma mais conta, né, do perfil do gráfico da impedância, né, a partir das frequências mais altas, ou não? O XL, ele é predominante acima da ressonância. Isso é verdade.
Então, se eu fizesse xc menos xl, esse termo daria cada vez mais negativo. Tudo bem? Porque acima da frequência de ressonância, o XL é maior do que o XC. Então, se eu faço XC menos XL, isso vai dar negativo e muito negativo. Só que se eu pensar para o lado de cá também, o mesmo XC menos XL tá, vai dar praticamente XC. Então, por aí, eu não vou chegar a lugar nenhum. Porque, olha só, esse termo XC menos XL, ou XL menos XC, nunca pode ser negativo. Como é que eu sei disso? Bom, vamos lá. Z igual a R mais alguma coisa. O menor valor possível para essa soma é R. R acontece quando XC mais XC mais ou menos XL, sei lá, dá zero. Porque se fosse negativo, a impedância seria menor do que R. R menos alguma coisa. Mas vocês estão vendo que nunca é menor do que R. Então não pode ser um modelo R mais XL menos XC, tampouco XC menos XL. Porque esse termo aqui, que subtrai um do outro, nunca pode ser negativo. Então, o que fazer? Qual a solução para garantir que, subtraindo um do outro ou o outro do um, nunca dê negativo? Módulo. Mas módulo é muito chato. Então, peraí, o João Pedro quer que repita a última parte. Então, vamos lá, João Pedro. Vamos tentar aqui, se eu consigo rabiscar isso aí. Deixa eu tentar rabiscar aqui, vai. Às vezes, fazendo a pontinha aqui é mais fácil de visualizar do que fazer com a mão. Então, vamos tentar botar aqui na tela. Whiteboard, cadê ele? Tá aqui, ó. Traz para cá. Opa, perdi. Deixa eu compartilhar. Vamos lá, João Pedro. O que eu estou tentando buscar? Uma relação entre Z, R, XC e XL. Então, uma primeira proposta é essa aqui, ó. Mas tem uma outra que, em princípio, é equivalente. Vou até botar assim para destacar. Tá? O que eu sei? O que vocês já observaram? Quando XC é igual a XL, eu tenho a frequência de ressonância, e nessa frequência o Z é mínimo e vale R. As duas respeitam isso. Quando XC é igual a XL, isso aqui é zero, isso aqui é zero. Tá bom? Até aí, tranquilo. Vamos continuar, João Pedro? E demais também, vamos lá. Bom, então vamos continuar um pouquinho mais. Eu sei que a curva de impedância, ela atinge um mínimo na frequência de ressonância, esse mínimo vale R. Então, peraí, vamos pegar um ponto aqui, ó. Nesse ponto aqui, eu tenho XL maior que XC. Eu vou testar, então, ó, vou chamar isso aqui de Z1 e Z2. Vamos calcular Z1. Z1 é igual a R. Ó, se XL é maior que XC, isso aqui vai dar negativo. Menos
alguma coisa. Concorda? Portanto, isso é menor do que R. O que é falso, porque esse ponto é maior do que R. Ele está aqui em cima, o R está aqui embaixo. Então, Z1 está descartado. Tudo bem? Então, vamos fazer agora para Z2. Z2 mais... Ó, nesse ponto, XL é maior do que XC. Ah, deu positivo. Legal. Funcionou. Mas espera aí. Pega um ponto aqui agora. Porque a equação é para tudo, não é só para esse lado, é para os dois lados. Pega um ponto aqui, ó, onde XC é maior do que XL. O que dá isso aqui? Negativo. Portanto, isso aqui é menor do que R. Portanto, os dois modelos são errados. Nem é esse aqui, tampouco esse. Tudo bem? Repare que eu estou tentando chegar numa equação, num modelo, em alguma coisa, sem teoria, sem complicar nada. Eu só estou tentando... tirar o som disso aqui que está atrapalhando. Estou tentando criar um modelo mais empírico possível, baseado no que eu tenho. Eu tenho uma curva, eu olho para ela, é positivo, negativo, é zero, coisa assim. O que mais que eu tenho? Então, vamos lá. Ó, eu sei que o valor mínimo de Z... Epa. Cliquei errado aqui agora. Que o valor mínimo de Z é R. Como é que eu sei isso? Basta ver, ó, naquele mínimo lá, isso aqui é R. Tá? Na frequência de ressonância. Então, vamos lá. Z é R. Como é que eu misturo XL e XC? Isso aqui nunca dá negativo. Primeira opção, valor absoluto. Ah, mas isso é um saco calcular. Tem que calcular para si, isso é maior, é uma coisa, isso é menor, é menos isso, é complicado. Então faz o seguinte, ó. Que tal pegar a nossa inspiração e calcular algo assim? Já funcionou duas vezes. Essa inspiração funcionou com RL e com RC. Tá? Então agora aqui eu tenho agora duas dúvidas. Eu posso escrever Z ao quadrado igual a isso, ou Z ao quadrado igual a isso aqui, ó. Porque, repara, essas duas expressões aqui, essas duas propostas de solução, para XC igual a XL, me levam a Z igual a R. Atendeu as duas. Será que elas explicam... Vamos voltar ao nosso gráfico aqui, ó. Pega um ponto aqui, que XL é maior do que XC. Se eu botar aqui, dá positivo. Se eu botar aqui, dá positivo. Por quê? Por causa do quadrado. O mesmo para cá também. Então, as duas vão me dar valores maiores do que R sempre. Até aí eu não consigo distinguir. Mas será que eu consigo brincar com alguns valores? Porque tem a tabela de F, R, Y, tudo mais, XC e XL. Pega uma outra tabela, faz XC menos XL ao quadrado, mais R e compara com Z. Será que vocês conseguem... Qual das duas é melhor? Acho que dá para fazer. Tá. Vai na sua tabela. Você tem F, R, XC, XL. Calcula, vou chamar aqui ó, de Z3 e Z4. Bom, e ainda aqui você também tem o Z, tá? Que é igual a V0 sobre I. Calcula Z3 e calcula Z4. Qual desses aqui é mais parecido com esse?
Isso vocês podem fazer. Repara, nós, observando que aqui é positivo, conseguimos chutar esse quadrado, que essa altura do campeonato já não é nenhum delírio, não é nenhum ato de desespero, já vimos isso acontecer 2 vezes, só que não sabemos se é isso ou isso. Mas temos como testar, numericamente. Pô, então faz. O que vai dar isso aí? Eu confesso que eu não fiz, mas vocês vão fazer na semana que vem e vão me contar. Porque eu estou muito curioso para saber o que vai dar isso aí. Acho até que vai dar certo. Eu poderia ver se o valor bate para o XL isolado. Peraí, Dom Pedro, me explica de novo. Você pode abrir o quadrado, x quadrado, mais abrir o... Tá. E ver se o valor bate para... O que é um XL isolado? Ou X, ou C, ou XC? Não sei. Testa e depois conta, gente. Faz isso, João Pedro. Você vai abrir e fazer a análise. Aí você conta pra gente na semana que vem o que deu isso aí, que eu também estou curioso. Porque se a gente conseguir reproduzir o gráfico de impedância por frequência, validando um desses dois, Z3 ou Z4, ó, que maravilha. Opa, peraí. XL igual a Z2 menos R2 ao quadrado menos XC. Vamos inverter. Z2 igual a R2. Pode tentar. Pode tentar isso aí, João Pedro. Eu desconfio que é mais XC, não é? É mais, isso. Não sei, tem que fazer a conta. Eu acho que... Aí você quer comparar esse troço todo, quer dizer, você quer entrar com o Z, que você calculou, o R, que foi medido, o XC, e ver se recupera XL. Ou ao contrário, entrar com Z, R e XL e ver se recupera XC. Boa sorte, depois me conta. Ou faz os 2 metros e fala, olha, comprovei 2 vezes, quer dizer, é a mesma coisa, né? Mas por 2 metros. Faz e me conta, eu estou curioso. E alguém faz e confirma aí com o João Pedro. Porque eu acho que... Repara, nós estamos buscando estratégias sem teoria. Tá? Existe um outro argumento que me fala quem que é menos quem. Isso eu sei. Mas vocês não sabem ainda. Tá? Então não quero usar esse argumento. Mas eu ficaria muito feliz em conseguir chegar na resposta correta. Eu falo com a resposta correta aqui, eu acho que eu não falo, né? Não, aqui eu não falo. Então, espero que vocês encontrem como resposta correta Z2. Deixa eu ver se eu consigo... R2 ao quadrado isso aí, tá? Eu sou preguiçoso. Mas a correta é essa. Ali é tudo ao quadrado, tá? Espero que vocês cheguem nessa solução. Que repara essa expressão para quando você não tem um indutor, XL igual a 0. Ela volta
aquela impedância lá do circuito RC. R quadrado mais XC ao quadrado. Lembra que foi o ato de desespero? Ela sai daí também. Faz XL igual a zero. Porque o menos XC ao quadrado vai dar mais XC. E se você botar o XC igual a zero, você recupera da aula passada, que é R2 mais XL ao quadrado. As duas aulas anteriores estão escondidas dentro dessa expressão. Se lá era ato de desespero, aqui começa a ser meio óbvio, né? Pô, claro que é isso. Depois que você passa por algumas, vai ficar fácil. Tudo bem? Mas da onde vem esse... Por que é um menos o outro e é L menos C? Mais na frente você vai entender. Tem uma razão, isso aí explica tudo, isso geometriza tudo, isso faz tudo ficar bonitinho. Tem mais fenômenos que eu ainda não contei. Tá? Tem muita coisa ainda para fazer. Que não dá tempo, né, gente? Pô. Esse curso, se fosse o curso semanal, anual, até daria. Mas um ritmo quinzenal ou semanal, semestral, não dá certo. Não tem tempo para fazer tudo isso. Professor. Oi, fala alto, Wagner. Chega mais perto. As coisas estão difíceis. O senhor poderia explicar a questão 2 da 2? A pergunta 2 da questão 2? A questão 2. Pergunta 2, dentro dela. Lá em cima, interprete o ponto de máximo? Isso, pelo RCL V0. Então vamos lá, o ponto de máximo. Qual que é essa corrente máxima? Deixa eu botar aqui o gráfico. Corrente máxima deu aí em torno de 6 miliamperes. É isso? Isso. 6 miliamperes? Isso aí tem cara de quê? Se é corrente, deve ser volts por ohm. Não é isso? O que dá 6 miliamperes? Se você tem uma fonte de 6 volts, dado o problema, não é? E um resistor de 1 kΩ, se você faz 6 volts dividido por 1 kΩ, dá 6 miliamperes. Então, a altura desse máximo, a corrente máxima, ela é tal que ela é definida apenas pela fonte, V0, e o resistor. Não tem C, não tem L. Ou seja, nessa condição de frequência, o efeito reativo do capacitor compensou o efeito reativo do indutor. Então é aquilo que alguém, sei lá, João Pedro, alguém falou daquela harmonia, daquela ressonância. Aquilo que o capacitor, vamos dizer assim, dificultou, o indutor facilitou a passagem de corrente. E vice-versa. Então eles ficam, vamos dizer assim, oscilando ao contrário. Um compensa o outro, de forma que os dois o tempo todo dão zero. Mas essa mágica só acontece em uma frequência. A de ressonância, que é em torno dos aí 19,5, sei lá, kHz. Tá, então vamos lá. Alguma destrutiva? Não é uma interferência destrutiva, não. É que a energia que sai da fonte, ora ela está guardada no capacitor, ora está guardada no indutor. Mas eles não dissipam, eles devolvem. Então eles têm esse jogo e ficam brincando. Seria mais ou menos, joga fora o resistor. Vocês vão ver na teoria, um circuito LC. Só tem capacitor e indutor. Ora a energia está no modo elétrico, capacitor, ora no modo magnético, indutor.
é o equivalente elétrico a ter um pêndulo. Ora, ele para nessa amplitude, potencial máximo cinética zero. Ora, ele está aqui embaixo, potencial mínimo, colocar assim zero, cinética máxima. Ora, ele está aqui. Parou? Cinética zero, potencial máximo. Ele fica oscilando entre cinética e potencial. Cinética e potencial. Se tem a massa mola, ora você estica, potencial elástica máxima, massa parada, cinética zero. Chega aqui no meio, velocidade máxima, na posição de equilíbrio, potencial zero, cinética máxima. Chega aqui, potencial máxima, cinética zero. Tudo isso tem a massa mola, é a física inteira. A primeira parte, tá? Massa mola, oscilador harmônico, ou é massa mola ou é pêndulo, sem atrito ainda, sem atrito, tá? Meio que fácil. Quem estudou só massa mola sabe metade da física já. O problema é outra metade, mas tudo bem. Tá bom, Leonardo? Agora, bota atrito. O que acontece? O sistema vai oscilar e vai perdendo amplitude até parar. Esse é o massa-mola com atrito. Esse é o circuito LC com um R. Então, o circuito RCL oscila amortecendo até parar. Mas aqui aconteceu isso. Porque aqui tem uma fonte, né, querido? Aqui é um sistema massa-mola com atrito, com alguém dando tapinha. Chegou aqui, bum, bateu. Chegou aqui, bateu. Chegou aqui, bateu. Chegou aqui, bateu. Ou seja, o gerador está dando tapinha. É um balanço da criança. Chegou aqui em cima, você empurra. Ela vai e volta, diminui a amplitude. O que você faz? Dá um empurrão. Ela vai e volta, e você vai. Pronto. Se você empurrar na hora correta, qual a hora correta? Quando a criança chega perto, quando ela para na tua frente. Se você der uma energia leve, para compensar esse vai o atrito, o balanço fica oscilando o tempo todo. Tem amortecimento? Tem. Mas tem fonte. É o nosso caso aqui, RCL com fonte. Sistema massa-mola com atrito e com uma mãozinha. Ou sistema pêndulo simples com ar e com batidinha. Só que você não pode bater, vamos dizer, o balanço, você não pode empurrar a hora que você quer. A criança foi, tá lá no ar, você empurra o ar aqui. Se você empurrar o ar, não acontece nada. Você tem que empurrar na frequência correta. Agora, depois de um período. De novo, e assim vai. Se você entrar em sincronia, em ressonância com o balanço, pronto, você fica lá brincando com a criança até você cansar, até ela cair, sei lá. Isso é uma frequência especial. Se você quiser empurrar mais rápido do que a criança vai e vem, você não vai conseguir compensar a energia. Ela vai amortecer porque você vai empurrar o nada. E ela vai e volta perdendo amplitude. E você empurra o nada, e ela vai e volta. O que acontece? Ela diminui a amplitude. Corrente menor. Ou seja, é um equivalente mecânico do nosso circuito aqui. Então, você poderia pensar um sistema massa-mola dentro de um tanque de óleo. Ele oscila e o óleo vai dissipar energia. Repara, a massa, o campo gravitacional e o campo, assim, a parte elástica, não vão, em princípio, dissipar energia. Quem dissipa é o atrito. É o equivalente aqui. O resistor dissipa, capacitor e indutor não. Eles devolvem. O sistema entra em oscilação. Oscilador harmônico simples. Oscilador harmônico simples amortecido. Oscilador harmônico forçado. Se você põe a fonte ou não. Ou seja, voltamos à mecânica, voltamos a Newton. Voltamos ao primeiro ano. Por quê? Porque a estrutura matemática é a mesma das oscilações. Tá? Então, o circuito RCL tem um equivalente mecânico ou vice-versa. Vocês vão ver isso aí também lá na teoria. O capacitor está ligado à mola
O indutor está ligado, sobre, na verdade, a massa, a inércia. E o resistor é o cara que joga energia fora, é o que dissipa, é o atrito. Pronto, aí voltamos ao massa-mola com atrito, pronto, voltamos à física 1. Perfeito. Ainda bem. A estrutura matemática é muito parecida. Por isso que o primeiro modelo para você estudar um sólido ou qualquer coisa é um sistema massa-mola. É um sistema desse tipo. Bolinha batendo em bolinha, energia conservando. Porque é o nosso primeiro modelo. Depois você vai sofisticando. E a modelagem, aquela equação diferencial que rege um massa-mola com atrito, por exemplo, é igual à equação que rege um RCL. A resolução matemática é exatamente a mesma. Então a gente também vai ter que usar números complexos, Sim. dar aqueles chutes lá que a gente dava para resolver. Chute? Sei lá, quando a gente via, por exemplo, oscilações amortecidas, que a gente tinha que usar um seno de fio, como se fosse um ANSYS. Não é no chute, não. É na matemática mesmo, tá? Na equação diferencial. Você pode usar números complexos. Usar número complexo, então vamos só rapidamente pegar esse gancho aí. E elevado a menos I∅, lembra disso? Cosseno, mais ou menos, depende, mais I seno. No mundo complexo você tem o mundo real e aqui o mundo imaginário, aquele plano complexo. É a maneira de geometrizar as coisas. Os fasores fazem isso. Ou seja, está tudo ligado. Nós estamos usando aqui seno, vamos usar seno, cosseno, estamos fazendo uma coisa bem simplesinha. Ainda não, nem cheguei em seno e cosseno ainda, na verdade. Eu estou mais na medição. Mas tudo isso leva para o mesmo lugar. Descrito matematicamente por uma equação diferencial. Está tudo convergindo para o mesmo lugar. Oscilações. Amortecidas, harmônicas ou forçadas. Tanto faz. Mas eu vi lá que tem o subamortecido, o amortecido e o supraamortecido. Aqui também tem. Você vai brincar com R, basicamente. Você consegue simular os 3 casos. E poderia ver isso no osciloscópio. Mas isso teria que trazer a teoria para o laboratório. E vocês não viram a teoria, então eu não quero fazer isso ainda. Mas repare que a gente consegue, no laboratório, começar a imaginar algumas coisas, começar a sugerir para o teórico, olha, tenta verificar esse fenômeno assim, vou te dando uma... Quem sabe dá certo. Tá? Fazer comparação, nossa, isso parece um massa-mola. Então chama lá o Newton, vamos conversar com o Newton sobre isso. Tá. Ou seja, está tudo interligado. Você montou uma base teórica e você vai longe aqui. Ainda em casos harmônicos, tudo bem, tá? Mas depois vai piorar, vai ter uns termos a mais para piorar. Mas não se preocupa não, deixa chegar. Não é em física 2, não. Ou seja, quanta coisa sai desse número, dessa tabelinha que tinha. Qual que era a tabelinha inicial? Vamos lá ver. Era um mero frequência por tensão de pico a pico. Só isso. E vai apertando os dados, eles vão falando coisa, eles vão soltando coisa. Pô, onde a gente chega nisso? Chega longe. Isso porque eu ainda comentei que, olha, nesse experimento nós não vamos mexer com defasagem ainda. Que é aquele φ, aquele ângulo. Eu tenho mais outro capítulo aí a mais para discutir. Que não dá para discutir, né? Pô, peraí. A disciplina tem que terminar um dia, senão não termina nunca. Eu até coloco, olha, se você calcular esse φ como arco tangente de xl menos xc dividido por r, vai surgir um outro fenômeno aqui. Deixei como curiosidade. Se você quiser fazer, vai lá. Se não quiser fazer, não precisa funcionar. Eu estou adiantando alguns resultados
assim, meio mágicos. Mas olha quanta coisa a gente consegue brincar só com os dados experimentais. Tem um pouco de imaginação e sorte, às vezes, digamos assim. Né? Então, esse é um fenômeno conhecido, concordo. Pelo menos para mim é conhecido, para vocês talvez ainda não. Então, repara, nós estamos tentando fazer brotar alguns modelos empíricos, algumas relações, que começou com um delírio, um ato de desespero lá atrás, que está dando certo esse negócio, pô. Então, esse ato de desespero merece atenção. E você vê que um experimento montado, analisado com carinho, pode te dar dicas de para que lado proceder teoricamente. O que você tem que chegar no fim da tua equação, para ver se bate com o experimento. Por isso que não dá para separar um do outro. Os dois são muito ligados. Quer dizer, em algumas áreas sim, mas a grande maioria é legal esse casamento teoria experimental. Tudo bem? Então, João Pedro e demais me devem essa discussão de qual equação é correta. XC menos X0, XL menos XC. Ele vai analisar aqueles dois jeitos, junto com os demais, né, João Pedro? Você vai pedir ajuda para os seus colegas, e vocês vão me apresentar na aula que vem qual dos dois métodos é melhor. XC menos XL, qual dos propostas? XC menos XL ou XL menos XC? Vamos ver se vocês conseguem, com esses dados, que são dados reais, tá? Eu dei uma melhoradinha neles, mas são dados que poderiam ser medidos no laboratório sem problema algum. É muito fácil de medir. Então, amigos e conhecidos, então, vai, pronto. Olha só, o outro já deu a... Então, olha, interessante. Vamos tentar descobrir, empiricamente, qual que é o modelo que melhor se ajusta. Para depois, numa outra fase, deixa lá o Júlio, não é isso que estava para vocês? Deixa o Júlio, que adora fazer conta, deduzir tudo isso para vocês. Ele adora fazer continha. Nossa, se ele é teórico, ele vai se divertir. Assim que eu me divirto no laboratório, ele se diverte na teoria. Todo mundo é feliz. Olha só. Então, vocês vão, o Júlio vai fechar o outro lado da história e vai, ó, chave de ouro. Vai demorar um pouquinho. Só no ano que vem, talvez. Lá para janeiro, assim, ele vai estar falando sobre isso. Tudo bem, pessoal? Algo mais? Tranquilo. Então eu vou parar a gravação aqui. Já está grande, já demais, já, né? Deixa eu parar. Estou suspendendo aqui a gravação agora, para ficar